Bom dia, povo amado de Jesus, para mais um canal de bênção nessa manhã, 30 de abril. Que possamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida, que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração aberto para receber a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 ao 24. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejas, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Ele se sentará para fundir e purificar a prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como se refinam o ouro e a prata. Então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém, e a obração de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Virei ter convosco para julgar vossas questões e serei uma testemunha pronta contra os mágicos, os adúlteros, os perjuros, contra os que retêm o salário do operário, que oprimem a viúva e os órfãos que maltratam o estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor, porque eu sou o Senhor, e não mudo. E vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Desde os dias de vossos pais, vós apartastes de meus mandamentos, e não os guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Vós, porém, dizeis, mas volta como? Pode o homem enganar o seu Deus? Porque procurais enganar-me? Porque procuras enganar-me? E ainda perguntas, em que vós temos enganado? No pagamento dos dízimos e das ofertas, fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procuras enganar-me? Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos exércitos, e vereis se não vós abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muitos além do necessário. Para vós beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vós felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos exércitos. Tende proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor. E perguntas, o que é que dissemos contra vós? Disseste, é trabalho perdido servir a Deus, que ganhamos com obediência às suas ordens e com as precisões de luto diante do Senhor dos exércitos. Agora temos por ditosos os arrogantes, e prosperam os que cometem a iniquidade, ousam até tentar a Deus e escapam do castigo. Assim falavam os que temem o Senhor, mas o Senhor ouviu atento diante dele
foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre justos e ímpios, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Porque eis que vem o dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramos. Mas sobre vós que temes o meu nome, se levantará o sol de justiça e que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisareis aos pés os ímpios, os quais serão pós sob a planta de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai vós da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte Horebe. Vou mandar vós, o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Que louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, que nos deu a lei dos mandamentos que foi prescrito por Moisés e por vários outros profetas. Devemos agradecer e ter o temor a Deus todos os dias para que tenhamos uma vida eterna com o nosso Deus. Vamos fazer a oração final no livro de Salmos 70, versículo 1 ao 5. É em vós, Senhor, que procuro o meu refúgio, que minha esperança não seja para sempre confundida. Por vossa justiça livrai-me, libertai-me, inclinai para mim os vossos ouvidos e salvai-me. Sede-me uma rocha protetora, uma cidadela forte para me abrigar. E vós me salvareis, porque sois meu rochedo e minha fortaleza. Meu Deus, livrai-me das mãos do inimigo, das garras do inimigo e do opressor, porque vós sois, ó meu Deus, minha esperança. Senhor, desde a juventude vós sois minha confiança. Amém e amém.